Bom dia 25 de maio. Hoje vamos ler Jó do capítulo 1 ao 5. Capítulo 1. A virtude, a tentação e as perdas de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um do seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercas tu de bens a ele, e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tens está nas tuas mãos, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e filhas comiam e bebiam, vinham na casa do seu irmão primogênito. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou seu manto, e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Capítulo 2. A adversidade e a cruel aflição de Jó. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem
homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, e toca-lhe nos ossos e na carne, e viverás, se não blasfemas de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofar o Naamatita, e concertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os olhos e não o conhecendo, levantaram a voz e choraram. E rasgaram cada um o seu manto sobre a cabeça, lançaram o pó ao ar. E se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe diziam palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Capítulo 3. Jó amaldiçoou o seu nascimento e lamenta sua miséria. Depois disso abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contamine-no as trevas, e a sombra da morte habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, que não veja as plantas dos olhos da alva, porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu nos seus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que mamassem? Porque já agora jazeria e pousaria, dormia, e então haveria repouso para mim. Com os reis e conselheiros na terra, que para si edificavam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam a sua casa de prata, ou como o aborto oculto não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre do seu senhor. Porque se dá luz ao miserável, e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela, mais do que de tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam achando a sepultura.
Porque se dá luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Capítulo 4. Elifaz repreende Jó. Então respondeu Elifaz o temanita, e disse: sem tentarmos falar-te, enfardar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfaleceste, fortificaste. Mas agora a ti te vem, e te enfadas, e tocando-te, a ti te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavraram iniquidade e semeiam mal negam isso mesmo. Com o hábito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. O bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leõezinhos se quebrantam. Perece o leão velho, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos pereceram no sussurro dela, entre pensamentos de visões da noite. Quando caí sobre os homens o sono profundo, sobreveio-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, mas não conhecia sua feição. Um vulto estava diante de meus olhos, e calando-me ouvi uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Eis que nos seus servos não confia, e nos seus anjos encontra loucura, quanto mais naqueles que habitam em casa de lodo, cujo fundamento está no pó, e são machucados como a traça, desde manhã até a tarde, são despedaçados e eternamente perecem, sem que disso se faça caso. Porventura não passa com eles a sua excelência? Morrem, mas sem sabedoria. Capítulo 5. Elifaz exorta Jó a que busque a Deus. Chama agora a alguém que te responda, e para qual dos santos te virarás, porque a ira destrói o louco, e o zelo mata o tolo. Bem vi eu, o louco, lançar raízes, mas logo amaldiçoei a sua habitação. Seu filho estão longe da salvação, e são despedaçados as portas, e não há quem os livre. A sua messe a devora o faminto, que até dentre os espinhos atira, e o salteador traga a sua fazenda, porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Mas quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele dirigiria a minha fala. Ele faz coisas tão grandiosas, que se não podem esquadrinhar, e tantas maravilhas, que se não podem contar. Ele dá a chuva sobre a terra e envia a água sobre os campos, para pôr os abatidos num lugar alto, e para que os enlutados se exaltem na salvação. Ele aniquila
imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Eles de dia encontram as trevas, e ao meio-dia andam como de noite. As apalpa delas, mas ao necessitado livra da espada de sua boca, e da mão do forte. Assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa sua própria boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não despreze, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga, e ele mesmo a liga, e ele fere, e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás, porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais do campo estarão contigo. E saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação, e nada te faltará. Também saberás que se multiplicará a tua semente, e a tua posteridade como a erva da terra. Na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já havemos inquirido, e assim é, ouve-o e medita nisso para teu bem. Obrigado, espero que tenham um ótimo dia.